Se você sente, é real. A vida é uma só. Siga o seu coração. A fé é sobre sentir algo bom no peito, é sobre ter arrepios, é sobre sentir a presença de Deus. Será que é isso mesmo? Olá, eu sou o Thales e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Ecoando, um pequeno espaço virtual para que nós possamos crescer juntos pelo reino de Deus, ou seja, entendê-lo melhor, compreendê-lo da forma como que ele pode fazer a diferença na sociedade através das nossas vidas, ou seja, sermos diferentes e fazermos a diferença. Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário, o seu like para que nós possamos interagir melhor e também alcançar outras pessoas. A ideia desse vídeo é que nós possamos refletir um pouco sobre a conciliação entre fé, razão e sentimento. Será que essas coisas andam juntas? Será que a fé pensa ou a fé sente? Não sei se vocês já notaram, mas hoje em dia na sociedade existe uma enorme importância dada às emoções. As emoções são como lei. Sentir-se bem é muito mais importante do que conhecer o bem e fazer o bem. Houve um enorme declínio da razão ou da importância dada à razão em detrimento das emoções. Mas será que isso faz realmente sentido? Até imagino que você já ouviu aquela expressão tipo siga o seu coração ou a vida é uma só e derivadas. Mas e quando nós não sentimos nada? E quando nós fazemos o bem e não sentimos nada de tão especial assim? E quando nós fazemos o bem e até nos sentimos mal? Ou e quando nós agimos com emoção e isso surte efeitos negativos na sociedade ou naquelas pessoas que nós amamos? Será que essas coisas todas elas fazem sentido? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E para isso nós vamos apresentar 3 pontos que criticam construtivamente essa ideia em que as emoções elas guiam as nossas decisões, a nossa vida, etc. Tá bem? O primeiro ponto é: o nosso coração é desesperadamente corrupto. É o que diz Jeremias 17:9. Vamos ler. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A verdade é a seguinte: quem nunca tomou uma decisão precipitada, baseada nas emoções e depois se arrependeu, não é? E hoje em dia, na sociedade, nós vemos isso diariamente. Pessoas que tomam decisões das mais simples às mais complexas, como relacionadas à família e depois acaba em divórcio, não é? É só um exemplo, mas há pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia que podem ser precipitadas. Às vezes agimos por impulso, por conta das nossas emoções. Não é? Isso pode surtir efeitos negativos tanto em nós mesmos, ou seja, pode haver remorso mais para frente da nossa parte, ou mesmo arrependimento, ou então pode surtir efeitos negativos na sociedade ou naquelas pessoas que nós amamos. Então nós vamos ter que lidar com essa natureza corrompida do nosso coração até a glorificação em Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dele, nós precisamos do convencimento do Espírito Santo para que nós sejamos diferentes, para que nós busquemos agir com base nas Sagradas Escrituras, naquilo que é a vontade de Deus para nós. O segundo ponto é: a paz comunitária deve ser mais relevante do que a paz subjetiva. Em que sentido que eu digo isso? Não sei se vocês já conhecem, ou não sei se vocês conhecem alguém que viva a vida com base nas emoções, viva a vida, não é? Ou se vocês próprios têm essa tendência. Eu não tenho muito essa tendência, sou uma pessoa muito racional, muito lógica, mas mesmo eu já tomei decisões precipitadas e depois me arrependi. Então é normal termos momentos da vida que nós tomamos decisões precipitadas, com base na nossa própria paz, naquilo que nós próprios sentimos. Mas se isso guia a nossa vida, se essa paz individual guia a nossa vida, as nossas decisões, isso pode ser um pouco perigoso, ou até bastante perigoso. Por quê? Porque se o nosso coração ele é corrompido, ele é mau, ele é enganoso, então a nossa própria paz ela pode ser enganosa também, o que também pode surtir efeitos na sociedade, efeitos negativos na nossa família ou nas pessoas que nos rodeiam. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores,
pois serão chamados filhos de Deus. Percebam, Jesus aqui ele não diz bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, mas ele diz bem-aventurados os pacificadores. Isso significa que muito mais importante do que eu me sentir bem ao tomar uma decisão, é eu, ao tomar uma decisão, promover a paz. O que essa decisão ela vai fazer de bem para a sociedade? O que essa decisão ela vai promover de paz para a comunidade em que eu estou presente? Então, eu acho que essa é a lei que nós devemos ter nas nossas vidas, nas nossas decisões. É o exemplo de Jesus. Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, ele renunciou à sua paz individual enquanto homem, certo? Ele era Deus, sim, e é Deus. Mas enquanto habitou entre nós, ele era 100% Deus, 100% homem. Então ele sentia, ele chorou, não é? Ele se entristecia. É normal, ele era homem, ele tinha emoções, mas ele renunciou à sua paz, certo? Para que todos nós pudéssemos ter paz. Ele foi crucificado e ele ressuscitou pela graça de Deus e para a sua glória, para que todos nós pudéssemos ter paz nele. E o meu terceiro ponto é sobre a conciliação entre as emoções e a razão, as emoções e a convicção, e como isso se une com a fé. Por exemplo, existe uma linha de cristãos que são os reformados. Eles são aquelas pessoas que estudam muito a palavra de Deus, eles são muito criteriosos naquilo que eles ouvem, naquilo que eles leem, eles estudam muito a palavra de Deus. Porém, muitos deles, não estou generalizando, tá bem? Mas muitos deles, eles são tão racionais, mas tão racionais que não vivenciam, não praticam, não sentem aquilo que é a fé, não sentem aquele fogo de propagar a mensagem do evangelho, aquele ânimo. Então isso falta para eles, certo? As emoções ali nesse caso faltam. Por outro lado, existem pessoas pentecostais, de uma linha mais pentecostal, que vivem a fé com tanta emoção, com tanta intensidade, que acaba por ter uma fé volátil, certo? Ou tá muito bem, ou tá muito mal, e isso também é muito mal. Então, são dois extremos, certo? Mas nós devemos buscar o equilíbrio, porque sim, nós somos seres emocionais, mas somos seres racionais, certo? Próprio Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus se entristece, Deus ele ira-se com o pecado, Deus ele ama e nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Jesus ele chorou, o Espírito Santo se entristece. Então, sim, nós somos emocionais, mas nós devemos buscar a verdade. Olhem o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, da sua mente racional, para que sejam capazes de experimentar, ou seja, sensibilidade, certo? Emoções, isso envolve emoções também. Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui que tá, é vontade de Deus, não é a minha vontade. Entendem? Então, isso significa que a mente renovada, ela alinha os nossos sentimentos, ela alinha aquilo que é o afeto que deve ser sentido. Então, sentir como Deus sente, ele nasce de pensar como Deus pensa. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Qual é o padrão desse mundo? Como está no versículo 2 de Romanos 12. Qual que é o padrão desse mundo? Né? Há diversos padrões, mas de acordo com esse tópico, o padrão desse mundo é a hipersensibilidade, é o sentir, é o provar, é o cair de novo no vício, é ter vício e superar esse vício com outro vício, e assim vai se criando um ciclo vicioso. Mais do que vicioso, viciante, porque a pessoa fica viciada em criar novos vícios, certo? E isso é o que acontece nesse mundo. O que nós devemos fazer? Nós devemos renovar a nossa mente a partir daquilo que é a vontade, a verdade de Deus, certo? Que é a partir da sua revelação que nós vamos descobrir,
A partir da leitura, a partir da nossa vivência, do nosso convívio no corpo de Jesus, que é a igreja, tá? Então, vida comunitária é muito importante. Crescermos juntos em amor é muito importante, mas sempre de acordo com a palavra de Deus, certo? Então, renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar tem a ver com sentir, certo? Com ter emoções e ter sensibilidade e ter sensações. Mas não são nossas sensações, não são sentimentos que se baseiam na nossa vontade, mas são sentimentos que se baseiam naquilo que deve ser realmente experimentado, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então comentem aqui embaixo nos comentários se essa mensagem ela foi útil para você, se foi de alguma forma edificante, tá? E que nós possamos crescer juntos nesse sentido, possamos ser também racionais, mas também emocionais e viver a nossa fé equilibrando esses dois lados. Amém? Um abraço a todos e juntos pelo reino.